Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Este é o 18º encontro que propomos a respeito das verdadeiras alegrias. E o tema é Maria e a alegria da humildade. Maria e a alegria da humildade. Se nós olharmos as páginas do Santo Evangelho, nós vamos perceber que uma das maiores alegrias que aparecem manifestadas é aquela que brotou do coração da bem-aventurada Virgem Maria, no momento em que ela visita a sua prima Santa Isabel. Isso está relatado lá no Evangelho de São Lucas, no primeiro capítulo, dos versículos 39 em diante, 39 a 56, mais ou menos. Maria visita Isabel e, não contendo dentro de seu peito a alegria, ela extravasa, ela canta aquele cântico que nós conhecemos como Magnificat. Gabriel, o anjo, ao anunciar a Maria que ela seria a mãe do Salvador, que ela conceberia milagrosamente, sem a ajuda de um homem, sem a intervenção de um homem, apesar dela estar prometida a casamento a São José, vai deixar muito claro que para Deus nada é impossível. Esta intervenção divina na vida de Maria nos deixa muito claro isso, que na vida de um cristão nada é impossível. Na vida daquele que segue o caminho de Deus, nada é impossível. Os seres humanos comuns, aqueles que talvez nem acreditem em Deus, nem coloquem Deus no centro da sua vida, estes podem fazer aquilo que é possível. Mas nós, como cristãos, devemos ter no coração essa certeza. Para Deus, nada é impossível. E como prova de que para ele nada é impossível, o anjo Gabriel comunicou a Maria que a sua prima Isabel, uma idosa, também considerada estéril, estava grávida já há 6 meses. Havia concebido um filho na velhice. E quando Maria sabe desta gravidez da sua prima Isabel, prima idosa, ela esqueceu do anúncio que tinha acabado de receber, que seria a mãe do próprio Salvador, que seria a mãe do Messias esperado. Ela esquece de tudo isso e ela se dirige apressadamente, vai nos dizer o Evangelho, à casa de sua prima Isabel. Ela atravessa montanhas, ela atravessa desertos e ela vai à cidade onde sua prima morava com seu esposo Zacarias. E ali ela permaneceu para dar assistência a Isabel e também ao seu filho que nasceria. E foi ali, neste contexto, nesse cenário, ao chegar à casa de Isabel, que de seus lábios brotam as palavras do Magnífica. E como eu disse, vale a pena, agora que nós estamos nos aproximando ao final dessa série de reflexões sobre a busca das verdadeiras alegrias, vale a pena que neste domingo, hoje e também na próxima semana, a gente se detenha sobre o testemunho da alegria de Nossa Senhora. Esta alegria que brota desse mistério da visitação. Maria que se coloca
a serviço, Maria que se coloca à disposição da sua prima Isabel. E este cântico contém palavras que dizem: olhou para a humildade de sua serva. Estas palavras, elas são suficientes para resumir o sentimento que Maria trazia de alegria no seu coração. Serve para resumir o significado da sua alegria. E ela vai dizer assim: a minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito exulta de alegria em Deus meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Quando nós verificamos outras traduções deste cântico bíblico, nós vamos verificar que o mais adequado seria dizer: olhou para a pequenez de sua serva, olhou para a simplicidade de sua serva. Seja qual for a tradução que a gente escolher bíblica para este trechinho, nós vamos perceber que o centro de tudo está na pequenez, na humildade da Virgem Maria. Maria, ela se considera pequena a tal ponto de não merecer que Deus a distingua de forma especial, de uma forma diferente das demais criaturas. Por isso, o texto bíblico, lá no versículo 29 do capítulo 1 de São Lucas, vai nos dizer que Maria ficou perturbada, Maria ficou assustada com a saudação do anjo, com a chegada do anjo para trazer este anúncio de Deus. Maria fica perturbada quando ouviu a saudação de Gabriel e a escolha que Deus faz para a sua vida. Olhou para a humildade de sua serva. Maria fica surpresa, tal e qual como quem reconhece que diante de Deus é simples, que diante de Deus é pequeno, que diante de Deus é até sem importância. Ela sabia que jamais ela poderia se igualar a Deus. Ela sabia que jamais poderia se colocar no lugar de Deus. Ela sabia que aquela promessa que a serpente fez a Eva no paraíso jamais poderia se realizar. Nós vemos lá no livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 5, a serpente prometendo a Eva que se ela comesse do fruto proibido, ela se tornaria seriam como deuses, vai nos dizer o livro do Gênesis, sereis como deuses. Infelizmente, até hoje, o inimigo continua a nos incentivar neste pensamento, diante das novidades, diante das realidades do mundo, diante das ideologias, diante das filosofias, dos pensamentos que surgem, até mesmo de teologias que surgem, o mundo nos sugere, muitas e muitas vezes, que nós podemos ser como Deus. E Maria sabia que não poderia ser como Deus, e por isso ela diz: olhou para a pequenez de sua serva. São Pedro, na sua primeira carta, citando o livro dos Provérbios, ele vai dizer que Deus resiste aos soberbos, mas dá sua graça aos humildes. E isso aparece muito claro no Magnificat. Isso inspira Maria no Magnificat, que vai dizer: Deus desconcertou o coração dos orgulhosos e exaltou os humildes. Nós já vimos em reflexões anteriores que Jesus nos ensina que a humildade de coração, a simplicidade, a pureza de coração, ela nos faz encontrar paz e alegria. Os frutos da simplicidade de coração são exatamente esse: paz e alegria. E Maria diz: a minha alma engrandece o Senhor.
na pequena alma de Maria, na pequenez de Maria, Deus revela a sua grandiosidade. Deus revela que é o Deus do impossível, o Deus que tudo pode para o bem dos seus filhos, tudo pode para o bem da humanidade. O Papa Bento XVI, ao comentar este episódio do Magnífica, ele dizia assim: neste cântico maravilhoso reflete-se toda a alma, toda a personalidade de Maria. Podemos dizer que este seu cântico é um retrato, é um verdadeiro ícone de Maria. Ele inicia-se com a palavra Magnificat, a minha alma engrandece o Senhor, ou seja, proclama grande o Senhor. Maria deseja que Deus seja grande no mundo, seja grande na sua vida, esteja presente entre todos nós. Maria não teme que Deus possa ser um concorrente na nossa vida, que nos possa tirar algo da nossa liberdade, do nosso espaço vital com a sua grandeza. Ela sabe que se Deus é grande, também nós somos grandes. A nossa vida torna-se grande no esplendor de Deus. Na alma humilde, Deus pode agir com liberdade. Deus pode agir livremente na potência, na grandeza do seu amor. Deus pode agir com toda a graça vivificante do Espírito Santo, como nós refletíamos na semana passada, quando falávamos da alegria na vida de oração. Nós vamos ver que é isso que aconteceu na vida de Nossa Senhora, é isso que aconteceu na vida de Maria, que é considerada por Isabel bendita entre todas as mulheres da terra. Mãe de Deus cheia de graça, cheia de virtudes. Mãe de Deus que colabora, que contribui com o projeto de salvação iniciado pela encarnação do Verbo, iniciada pela encarnação de Jesus Cristo. E nós, diante deste testemunho, diante deste exemplo de Maria, quantas graças de Deus podemos perceber que na nossa vida ficam perdidas, ficam abafadas, ficam paralisadas, simplesmente porque nós somos muitas vezes o oposto de Maria. Muitas vezes somos soberbos de coração e não humildes. Muitas vezes nós temos medo de dizermos sim a Deus, de nos comprometermos com as coisas de Deus. Temos medo do compromisso que a nossa comunhão, que a nossa relação com Deus pode gerar na nossa vida. Que pena. Porque essa nossa autoexaltação, essa nossa autossuficiência, este nosso orgulho, esta nossa soberba, esse nosso encolhimento, essa nossa falsa humildade, muitas vezes, é que são fonte da nossa tristeza. É por isso que a gente vive triste. É por isso que a gente vive acabrunhado com as coisas da vida, exatamente porque nos falta na alma esta humildade de Maria. O anjo vai dizer: não tenhas medo, Maria, não tenhas medo, Maria. O anjo a chama pelo nome. Deus nos chama pelo nome. Deus conhece a cada um de nós pelo nome. E dessa forma também, o anjo tranquilizou Maria e nos tranquiliza. Alegra-te, cheia de graça.
o Senhor está contigo. E como eu disse, Maria se perturbou, se assustou com essas palavras. E aí o anjo vai dizer: não tenhas medo, Maria, encontrastes graça junto de Deus e junto dos homens. Este personalismo que Deus nos trata, este nos conhecer pelo nome, este nos chamar pelo nome, garante a cada um de nós muitos dons, muitas graças. E estes dons confirmam em cada um de nós uma missão muito especial neste mundo, nesta vida. Porém, é condição essencial que para essa graça de Deus se comunicar, para que essa graça de Deus se comunique em nós, a nossa humildade, a nossa simplicidade e principalmente o nosso abandonar-se nas mãos de Deus sem medo. Se formos, portanto, humildes, as graças de Deus, as bênçãos de Deus jorrarão sobre as nossas vidas. Se nós formos humildes, receberemos na nossa vida, na nossa alma, a graça constante do Espírito Santo. E poderemos realizar nesta vida, neste mundo, com os nossos atos, com as nossas atitudes, o impossível de Deus. Todos nós somos chamados a realizar o impossível de Deus na nossa vida e também na vida daqueles que nos cercam, todos, sem exceção. Nem todos nós seremos famosos, nem todos nós seremos importantes, nem todos nós seremos grandes intelectuais, mas todos nós podemos ser santos. Todos nós podemos viver a santidade neste mundo e realizar o impossível de Deus nesta vida. Todos somos chamados a realizar este impossível de Deus. Portanto, uma alma que verdadeiramente é humilde, ela não tem medo, ela não se amesquinha diante das propostas de Deus. Maria poderia simplesmente, numa falsa humildade, dizer: ai, coitadinha de mim, eu não consigo, eu não posso, eu não sei como fazer, eu não posso nada. Isso é falsa humildade. Isso não é humildade de verdade. Não é a esta humildade que Deus nos chama. Você saber que tem um dom, você saber que tem um carisma, você saber que tem uma graça especial e você se faz de coitado, de humilde, diz que não sabe, diz que não pode, para que os outros te exaltem, para que os outros te elogiem, para que os outros falem bem de você. Não é essa a humildade que o Evangelho nos propõe. Com a graça de Deus, a gente deve ser como São Paulo. São Paulo vai nos dizer assim em duas ocasiões, na primeira carta aos Coríntios e também em Filipenses: sou os últimos dos apóstolos, porém, tudo posso naquele que me dá forças. Nós podemos ser pequenos, nós podemos ser humildes, nós podemos ser simples, mas em Deus nós tudo podemos porque Ele nos dá forças. E Maria vai dizer: realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Na vida dos homens e mulheres humildes, Deus opera maravilhas. Maravilhas que os orgulhosos, sozinhos não porque Deus esquece deles, mas porque os orgulhosos se isolam de Deus, não conseguem jamais realizar este impossível, essas maravilhas. Aquela pessoa que é humilde, ela recebe de Deus as energias, a força necessária para vencer aquelas que são as maiores dificuldades da sua vida. Não importa o tamanho da sua dificuldade, não importa o tamanho do seu problema. Deus é grande, Deus é forte, Deus é poderoso. Ayrton Senna dizia isso.
Deus é grande, Deus é santo, Deus é poderoso. Quando Ele quer, quando Deus quer, não há quem não queira. Portanto, aquele ditado que diz, não importa o tamanho do seu problema, importa o tamanho do seu Deus, parece algo tão simples, algo tão clichê, tão bobo, mas revela uma grande realidade. Portanto, a pessoa humilde, ela recebe as graças necessárias para viver, a partir da luz da fé, aquelas situações, aquelas coisas que antes eram totalmente obscuras na sua vida, eram totalmente impossíveis. A pessoa humilde se torna capaz, com Deus, de ter paciência, de ter uma vida abnegada, de fazer pequenos e grandes sacrifícios, aprende a ser manso, aprende a ser compreensivo. São coisas que muitas vezes a gente acha impossível fazer na nossa vida, mas com Deus isso se torna possível, com a nossa humildade. A pessoa humilde, com a graça divina, ela é capaz de enfrentar com coragem todos os desafios que lhe são propostos na vida. Todos os obstáculos podem ser vencidos. A pessoa humilde, ela se atira, ela se lança em direção às dificuldades da vida, porque ela sabe que com Deus ela vai vencer todos os obstáculos. Se nós olharmos para a vida de todos os grandes santos, a exemplo de Maria, todos eles foram humildes, todos. Todos eles foram realizadores de grandes iniciativas cristãs. Quando nós olhamos os melhores mestres, os santos que foram mestres, que foram doutores, que ensinaram, eles não foram mestres e doutores porque simplesmente eles ensinaram ciência, mas porque antes eles foram homens e mulheres, filhos de Deus. Foram humildes. Os santos que foram bons pais, boas mães de família, eles não foram santos simplesmente porque garantiram aos seus filhos comida, bebida, saúde, estudo, mas eles foram santos porque ajudaram seus filhos a serem pessoas de valores e de virtudes cristãs. Eles são pacientes, eles são humildes, eles não desistiram nos primeiros erros dos filhos, mas perseveraram no seu ensinamento. Os apóstolos, os mais eficazes, não foram eficazes porque andavam muito, porque iam de um canto para o outro, iam para todo lado. Não, mas eles foram eficazes porque com humildade eles levaram Deus a todos os lugares onde foram. Que Deus nos ajude, que Deus nos enriqueça da santa humildade. A santa humildade é tão importante para a nossa caminhada de fé, é tão importante para a nossa vida cristã, e às vezes é o detalhezinho que está faltando para encontrarmos a verdadeira alegria. Que assim seja. Amém.